Você sabe como congelar e conservar os alimentos da forma correta? Agora no Beabá da Cozinha você vai aprender como organizar os alimentos na geladeira e evitar o desperdício. Vamos ver juntas? Você é do tipo que gosta de cozinhar todos os dias ou prefere adiantar as porções para a semana? E será que você congela corretamente os alimentos? O Beabá da Cozinha de hoje é sobre isso, congelamento e branqueamento com ela, chefe Bianca Folla. Tudo bom, Bi? Tudo bem, e você? Seja bem-vinda. Obrigada. Esse é um assunto que muito me interessa porque eu amo congelar alimento. Moro sozinha, né? Então não consigo consumir tudo e o congelamento me ajuda muito. É importante a gente destacar logo no começo que quando a gente coloca um alimento na geladeira, a gente está fazendo com que os micro-organismos contidos neles não se desenvolvam. Então o micro-organismo gosta do quê? Água e temperatura ambiente. Quando a gente põe na geladeira, a gente segura esse desenvolvimento, então o alimento já dura um pouco mais. No freezer, então, a gente estaciona esse desenvolvimento, por isso que a gente pode deixar até 90 dias os alimentos congelados lá. Que legal! Sim. Mas é mito que eu posso congelar todos os alimentos, né? Tem alguns que não funcionam. Tem alguns que não funcionam e alguns que a gente precisa fazer um processo para que eles consigam ser congelados. Quais que não funcionam? A gente não pode congelar ovos e seus derivados, ou seja, a maionese. A gente também não pode congelar frutas que tenham muita água em sua composição, porque quando elas descongelam, elas perdem a textura. E batata. A gente fala da batata porque ela é um alimento delicado nesse assunto. Ela sozinha não pode ser congelada. Ela pode ser congelada quando ela está num purê, quando ela está num caldo verde, porque ela é diluída em outros ingredientes, tais como a água. Ou então pré-frita, né? Porque tem aqueles saquinhos que a gente compra de batata pronta, né? Que tá pré-frita. A gente passou por um processo de fritura prévia e aí vai pro freezer, aí ela aguenta. Agora, mesmo os alimentos que eu posso congelar, há técnicas específicas para cada um deles, né? Eu não posso só colocar na geladeira. Exatamente. Vamos começar falando do pão? Vamos. As pessoas às vezes compram um pão de forma ou um pão francês e aí acaba deixando ali, sobra, não sabe como agir. A gente consegue congelar pão francês e pão de forma e deixar em porções menores. Você que mora sozinha, por exemplo, pega 4 fatias de pão, põe no freezer num saquinho. Nós temos alguns pães congelados. Nesse caso, você embalou em saquinhos de congelamento, né? Isso. Aqui a gente tem uma porção para uma pessoa que mora sozinho, para um café da manhã, e em 1 minutinho isso fora do freezer volta na textura e volta mesmo. Normal. E aqui a gente tem uma porção para uma família maior. E uma coisa que eu gosto de falar do pão francês e pães que têm cascas mais durinhas, se você passar um pouquinho de água, tira do freezer, passa um pouquinho de água com a mão e põe no forno, a casquinha volta crocante, delícia. Nossa, que ótimo, né? E zero desperdício. Exato. Agora, se você morar sozinho, é importante que você embale individualmente o pão, né? Ou a porção que você vai consumir. Exato. E também, Pamela, lembrar sempre de etiquetar. É uma coisa que a gente às vezes, depois eu faço, aí você abre o freezer, o que é isso, o que é aquilo, um monte de potinho. Então, coloca o que é e a data de validade que aquele alimento tem. Então, você pode já jogar 90 dias e anotar aqui 90 dias depois do dia que você está pondo no freezer. A validade máxima no freezer são 90 dias? A gente tem como média esse número. Alguns alimentos, como por exemplo carne, podem ficar 180. Mas eu acho... Comprar uma carne para deixar 6 meses no freezer, acho que não precisa. Então, 90 dias você não vai errar nunca. E uma vez descongelado, eu não posso congelar de novo, né? Exatamente. Então, esse pãozinho aqui, se ele descongelar, já era. Exatamente. Deixa eu devolver ele pro lugar dele. Vamos para as carnes e os peixes. Qual que é a forma correta de congelar? Primeiro, Pamela, eu gosto de sempre trocar a embalagem que a gente traz do açougue ou que a gente traz do supermercado. O que eu gosto de fazer? Quando a gente congela 4 bifes juntos, a gente tem um bloco de carne que a gente não consegue soltar porque está congelado. Sim, e demora mais para descongelar, imagina. Exatamente. Então, para facilitar, a gente pode colocar o alimento entre papel filme, ó. A gente põe um bifinho aqui,
passo o papel filme. Põe um aqui, passo o papel filme. Por quê? Se eu quiser um bife, eu pego um bife, exatamente. Eu consigo soltar esse alimento e escolher só uma porção. Então a gente leva no freezer assim, ou pode pôr dentro de um saquinho, mas assim já é suficiente. E por que você não gosta de usar a embalagem que vem do mercado ou do açougue? Às vezes tem alguma sujeira, alguma coisa que você já consegue tirar antes do congelamento e evita de pôr os isopores, né, dentro Ocupa menos espaço também, né? Ocupa menos espaço também. E qual que é a forma correta de descongelar, então, essa carne? Nada de deixar a carne descongelando em cima da pia, hein? Não pode, né? O certo é descongelar em geladeira, porque você vai aquecendo o alimento aos poucos e o desenvolvimento de bactérias também não acontece. Agora, se eu esqueci de colocar na geladeira, posso ir no micro-ondas, na função descongelar? Pode, ele é próprio para isso, né? Então você pode usar como um atalho, se você esqueceu, sim. E vamos falar de embalagem também, porque o papel filme é o melhor amigo do congelamento, mas os potinhos também são. Exato. E aqui você trouxe uma infinidade de materiais, né? Tem alguma diferença entre eles? Não, eu acho que a única diferença é que esses podem ir ao forno. Então, se você vai congelar uma massa que você já está pronta e já quiser facilitar a sua vida, esses podem ir ao forno também. Esses aqui podem ir ao micro-ondas, tá? E esses aqui são com fechamento hermético, eles são bem seguros. Mas a dona de casa, o pessoal que está assistindo, pode escolher o que mais fizer sentido. Mas no planejamento, escolher o material certo vai facilitar, né, a agilidade na cozinha. Sim. Direto para o forno, direto para o micro-ondas. Isso mesmo. Bem prático, muito legal. E agora chegou o momento que eu mais aguardei deste episódio, que é o branqueamento. Vamos entender o que é e como é que você pode fazer na sua casa. Bom, primeiramente, o que é branqueamento e para que serve? É uma técnica que a gente usa que dá um choque térmico, a gente vai escaldar o que a gente estiver branqueando na água fervente e depois colocar no gelo. Então essa técnica possibilita manter cor, manter nutriente, manter propriedade nutricional e pode congelar. E isso vale para quais alimentos? Quase todos. Todas as hortaliças, legumes, a gente tem que fazer esse processo para congelar com segurança. Se eu não branquear e só congelar, depois vai ficar meio esbranquiçado, a gente sem cor. perde, exatamente. Ele não fica com a mesma textura. E isso vale também para o brócolis e a couve-flor. Isso. Tem uma técnica de corte fácil? Tem. Normalmente a gente encontra nesse formato, né, no mercado, então a gente vira ao contrário. Tá. E a gente vai colocar a faca em 45 graus e a gente vai girando, tá vendo, ó? Sim. E as arvorezinhas vão sendo soltas. E as arvorezinhas vão caindo. Nossa, é bem fácil assim mesmo, hein? Tá vendo, ó? A gente vai tirando. Se ficar alguma arvorezinha aqui no final... Aí é só soltar também. Então a gente fica apenas um pedacinho aqui no meio, que ele tem uma textura um pouquinho mais dura e que a gente pode não usar se a gente não quiser. Pode usar só para os caldo, floretes, né? E as árvores estão aqui, ó, floretes. Floretes. Os floretes estão aqui. Ótimo. E como eu branqueio um florete como esse? Então, a gente vai ter verdes e amarelos vão ser branqueados com sal. Então a gente vai ter água fervente com sal. Todos os alimentos verdes e amarelos, então? Isso. Certo. Vamos para o seu brócolis? Vamos. Então a gente vai aqui ter os brócolis na água fervendo. A gente vai deixar de 30 segundos a 1 minuto. E aí a gente vai trazer para a água com gelo. É um choque térmico, É um choque térmico. Vou pegar o gelo para você enquanto ele dá uma fervidinha. E a gente coloca na panela, para os brancos e vermelhos, vinagre. Por quê? Porque o vinagre ajuda a manter a cor. Se a gente colocar uma beterraba para branquear na água com sal, ela vai perder um pouco da cor. O vinagre auxilia nisso. Entendi. Tá? Branco, então, as minhas couves-flores, os floretes de couve-flor. Também por 30 segundos. De 30 segundos a 1 minuto. Por que eu falo de 30 segundos a 1 minuto, Pã? Porque essa aqui talvez demore um pouco mais. É maior. E a menorzinha um pouco menos. Então a gente, dependendo do tamanho que a gente está colocando na água fervendo, é o que a gente precisa esperar. Perfeito.
Então ferveu, eu conto 30 segundinhos, 1 minuto e foi. Isso. Olha aí como a gente cor tá viva. Linda, né? Linda. Aí a gente pega aqui o refratário com gelo e coloca no gelo mesmo, não é água gelada não, é água com gelo. É um susto. A gente tem que, do quente, levar esse alimento pro gelado. E aí eu já consigo congelar automaticamente ou eu tenho que esperar? A gente vai esperar só ele esfriar. Tá. A gente pode até ir mexendo aqui assim, ó. E enquanto esse aqui esfria, a gente vai tirar também a couve-flor ali. E eu já estou aqui a postos com o meu kit básico de congelamento, né? Que é o saquinho, a etiqueta e a caneta. Então eu vou congelar o brócolis e aí vale escrever, né? Se o plástico não for transparente, e colocar a data. Isso. Se a pessoa quiser ainda ser mais perfeccionista, a gente só aconselha, Pamela, a também evitar que tenha muita água no alimento, porque vai formar cristais de gelo. E isso vale pra tudo, né? Isso tem que vale estar para sempre bem tudo. sequinho. Então, ó, se a gente quiser passar pelo processo aqui, ó, de colocar numa bandeja e secar esse alimento um pouquinho, a gente vai ter um processo perfeito para congelar. Legal. Gente, e eu congelo tudo o que vocês podem imaginar, inclusive bolo e brigadeiro. E dá certo. O bolo congelado fica uma delícia. E eu como ele congelado, porque ele não fica duro, né? Se você consegue colocar de forma correta e não formar cristais, ele fica parecendo um bolo sorvete. Isso é uma mesmo. delícia, nossa. E a gente pode falar também que a gente escolhe a embalagem de acordo com o tamanho da família. Então, se eu vou fazer brócolis para a família inteira, eu ponho numa embalagem grande. Se não, eu coloco uma porção individual aqui. E é legal não sobrar muito espaço também, né? Vazio Isso. na embalagem. Quanto menos espaço tiver na embalagem, menos oxigênio e menor probabilidade de formar cristais de gelo. No início do nosso encontro hoje, você falou que não dá certo congelar ovo. Eu aceitei, mas estou aqui na dúvida do porquê. Vamos Tem mostrar? uma prova? Vamos mostrar. Ó, a gente tem aqui o ovo cozido. Tá. E a gente tem aqui o ovo cozido, congelado e descongelado. Olha como a proteína dele não aceita. Fica muito feio. Fica feio. O sabor seria o mesmo, é só Sim, aparência. Mas ele não... Ou seja, não vamos insistir em algo que não funciona. Vamos congelar aquilo que pode ser congelado. Sem dúvida alguma. E o que pode e funciona muito bem é arroz e feijão. Isso. Vamos aprender as técnicas. Acho que a principal dúvida sobre congelamento de arroz e feijão é o tempero. Congelo, temperado ou tempero depois que eu descongelar? O arroz a gente pode temperar e congelar, sem problema nenhum. O feijão, tem pessoas que acham que vai achar diferença. Ah, eu não gosto de comida congelada. Congela sem tempero e aí no dia que for comer faz um refogadinho de alho, cebola, bacon, o que quiser e aí joga o feijão na panela para fazer o feijão. O sabor é o mesmo? O sabor é o mesmo, a gente consegue perceber alguma mudança de textura, mas o sabor do feijão congelado e o sabor do feijão feito no dia é o mesmo. A aparência muda? A gente tem um pouquinho de mudança porque aqui a gente passou por um processo de congelamento, então a gente percebe que a gordura aparece mais. Então esse aqui é o feijão que foi congelado. Isso. Então dá pra perceber aqui, né? Um pouquinho Sim. de gordura mesmo, né? Isso, a textura Na muda um superfície. pouquinho do caldo. Ele fica um pouco mais claro também, né? Isso. Mas nada que um temperinho extra não resolva. Exatamente. E esse aqui é um feijão, então, fresquinho. Isso. Que aí ele tá com uma cor mais viva, mais bonito. Só que o sabor é o mesmo. É o mesmo. Que é o que importa no final das contas, né? Isso. E é que a gente ganha também praticidade. Isso. Eu descongelei esses dois, ó. A gente colocou aqui até a data que vale, que também é Isso. mais uma dica. Isso. Ao invés de colocar a data que você congelou, já escreva logo Até quando você tem você pode consumir. Isso mesmo. E como que eu descongelo? Na panela? Em geladeira. Geladeira. Vamos colocar primeiro sempre na geladeira e depois na panela ou no micro-ondas, o formato que a pessoa escolher. Outro item que funciona muito bem congelado são as frutas, morango, banana, e dá pra fazer uma bela de uma vitamina. Bora Isso. aprender? Vamos.
Por essa eu não esperava. Dá para congelar leite? A gente pode congelar leite, sim. A única restrição que a gente tem é que a gente não pode usar esse leite para beber, porque ele congela separado. A Ele gordura... fica um pouco talhado, né? Exatamente, mas para receita ou para fazer a vitamina, pode usar com certeza. Que boa ideia. E aí, frutas que têm casca, como a banana, eu tiro a casca para congelar? Por facilidade, você já congela descascada, que aí é só você colocar do saquinho direto no liquidificador. E isso vale também para os talinhos, para as folhas do morango? Isso, a gente já congela ele higienizado e sem os talinhos, que é para poder usar assim que tirar do freezer. E essa vitamina é maravilhosa, né? É e aí vale ter várias frutinhas no freezer e Exatamente. é só jogar no liquidificador. Isso. E a gente sempre usa essa técnica, Pamela, para não perder as frutas que a gente tem em casa. Sim. Então tá na fruteira com alguma fruta que tá escurecendo ou tá passando do ponto, congela. Congela. Boa ideia. E aí é só colocar congelado mesmo, né, no Isso. liquidificador. E o leite eu coloco natural ou vale usar também esse Vale congelado? usar o congelado, Vamos porque aí a testar? gente já fica com uma consistência bem bonita. Acho que foi, hein? Ficou tá com uma lindo. cara de milkshake isso. Vamos conferir. Melhor impossível. Melhor impossível. Bonito, dá até né? pra fazer uma gracinha aqui, ó. Ó, puft. Que Boa. aula, Bi. Que Obrigada. aula maravilhosa. Mais uma definição, né, de que técnica ajuda a gente tanto a otimizar o nosso tempo, como também a economizar. Exatamente. Congelamento é isso. É isso. Muito obrigada. Obrigada a você. Até a próxima. Espero que você tenha gostado. E dá pra rever essa e outras aulas no canal do YouTube do Mulheres. Só acessar. E você pode entrar em contato e ter acesso ao conteúdo da Bianca e da Pamela. Bianca Folla, chefe de cozinha, tem um site que é achefemcasa.com.br. O Instagram da Bianca é achefemcasa. O telefone 994283111. 994283111. A Bianca Folla está fazendo marmita. Tem marmita vegana, tem assim, várias opções e várias opções e várias restrições. Se você tem restrição a isso, aquilo, ela faz tudo. Pamela Domingues, o Instagram da Pamela é @Pamela Domingues, tudo junto, Domingues com S.